conjunto de características que dão o sentido do que poderia ser humildade. Então eu vou agora lá no Pensamento e Vida. Quem tiver o livro Pensamento e Vida, tem um capítulo lá que fala da humildade. Eu vou para ele. Só vou baixar, só vou abrir o livro aqui. Consigo. Você quer que coloque a imagem? Tá, espera só um pouco. Tá joia. Vamos lá, nós vamos entrar no capítulo da humildade. Capítulo 24 do livro Pensamento e Vida. Como ele a leitura ela inicia agora, eu já vou lendo e na hora que ele falar alguma coisa que é de muita importância para o nosso entendimento, eu já vou trabalhando ele. Então ele coloca assim: humildade, capítulo 24. A humildade por força divina reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. E eu vou começar, já vamos trabalhando isso. Vamos tentar entender o que o Elmano está dizendo. Ele está falando assim: a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza. É, se a humildade ela tem a capacidade de refletir, ela reflete de quem? Por ser a humildade um reflexo, quem emite? Você tem que lembrar que reflexo é algo que algo emite, algo reflete. A emissão gera reflexão. Reflexo é é, várias coisas representam o reflexo. A imagem no espelho, a imagem no celular, nossa, o reflexo quando eu pego um espelho e a luz ela bate, ela reflete no espelho e é projetada em outro lugar. Então isso tudo dá uma ideia do reflexo. Existe uma coisa que se emite, existe um elemento da natureza que capta a força que é emitida sobre ele, gerando reflexão, gerando um reflexo. Eu não tenho dúvida. Reflete as ondas dos bons espíritos e reflete algo que está além deles. E se ela é um campo que reflete, ela está em que lugar? Não é que ela é espaço-tempo gera lugar, mas ela está vindo de onde? Aí a colocação dele, a humildade por força divina reflete-se, luminosa em todos os domínios da natureza. De onde que ela está vindo? Ela vem das esferas superiores, certo? Mas para eu captá-la, ela está vindo de onde? Alguma Seria do ideia? próprio Cristo, Zóio? Hã? Seria do próprio Cristo? Seria também do Cristo. Ela vem dos espíritos superiores e ela vem principalmente do Cristo. Ok? É um reflexo dele. Mas ela ainda vem para além do Cristo. Que além de Cristo é de Deus. É?
Só que essa força que vem, né, misturada nas suas graduações, ela vem refletindo no aspecto da natureza, ela está vindo de onde? Que é a grande questão. De que forma? Aliás, não é nem de onde, de que forma? Sim, você só tem que lembrar que nas estruturas de dentro para fora, nas estruturas de dentro para fora, está caracterizando quem? O ser espiritual, ok? Ele diz o ser espiritual. Só que o ser espiritual para nós está na ordem do inconsciente, ou seja, nós não sabemos nada dele, nada. Como existe porque ele, nós somos, nós, nós somos a imagem e reflexo do Criador. Só que baseado nisso, toda linha de percepção que eu tenha de qualquer linha de percepção que eu tenha em relação a qualquer coisa ou lugar que eu esteja, reflete o Criador, imagem e semelhança. Que ele não está falando imagem e semelhança da nossa pessoa. Ele está dizendo tudo que reflete no aspecto da natureza. Tudo reflete do que nós chamamos Criador. Então a humildade, essa força divina que reflete luminosa em todos os domínios da natureza, ela está vindo de fora para dentro. Porque ele não falou assim, a humildade, força divina, que reflete de dentro de nós para. Não, ela vem de fora para nós. Ela vem. Ela é uma força divina que reflete luminosa em todos os domínios. Todos os domínios é qualquer campo, conhecido ou desconhecido para nós. Então ela está vindo de uma condição. A humildade é algo que ela está presente em tudo que é conhecido para nós do que nós entendemos ser natureza. Está claro isso? Os quais expressam efetivamente o trono de Deus. O que é o trono de Deus? Quando ele fala trono, ele está falando do quê? Tudo, tudo. O trono de Deus significa tudo que pertence ao Criador. E o que pertence ao Criador? O que pertence ao Criador? Tudo, tá certo? Tudo, tudo conhecido ou desconhecido, patrocinando o progresso e a renovação. A humildade é um campo que ela precisa ser, é, nós precisamos captá-la, nós precisamos entender porque a interação com esse campo gera provavelmente, porque nós não sabemos o que é isso, gera provavelmente em nós um estado interno simplesmente extraordinário. Eu não acredito que a gente vai refletir um no outro a humildade, porque humildade a gente desconhece. A gente está começando a entendê-la numa dinâmica muito mais profunda e ampla.
Mas eu tenho a impressão que quando tem duas pessoas, ela está presente no sentido de que eu consiga ver valor no outro e o outro consiga ver o valor em mim. Podendo ser esse o valor que eu perceba no outro, algo que eu olhe para alguém e fale assim, é como se eu olhar para o Osmar e falasse, o Osmar é bom. Quem está enxergando a bondade do Osmar? O Ismael, Ismael. Tá certo? Mas quando ele percebe a bondade do Osmar, é porque o Osmar, ele é a força emissora de fora para dentro que causa uma impressão ao sentido do Ismael, fazendo com que o Ismael, ao falar do Osmar, ele está falando, sem que ele saiba, de um estado que está dentro dele. Tá claro? Então, quando tem esse contato, que eu seja capaz, mas essa observação ela tem que ser espontânea, ela não pode ser superficial. Porque se eu falar para o Osmar assim, Osmar, você é um cara bom da boca para fora, eu estou falando do meu lado interno externo, superficial. E pode ser que eu movimente a existência numa superficialidade a vida inteira, sem entrar em contato, em realidade, com uma impressão que ela não é externa, que ela não é essa exterioridade, ela tem um estado muito profundo dentro de nós que ela caracteriza realmente valores. Mas eu posso me colocar numa especialidade uma vida inteira, sustentando essa especialidade como se as relações elas fossem superficiais. As relações não são superficiais, porque elas são reveladoras do nosso estado interior. Elas não podem ser superficiais. Elas são muito profundas. Elas se tornam tão profundas que elas se tornam mais fortes quando ela está na ordem do desequilíbrio. Quando alguém sente uma mágoa do outro, então uma pessoa está magoada com a outra. Aquele sentimento de mágoa é verdadeiro, ela não é superficial, ela está na linha da profundidade. Dá para entender isso? E quando nós temos um afeto positivo, eu gosto, ela pode estar sustentada por uma superficialidade, porque eu gosto no sentido de um interesse. Eu gosto do Osmar porque o Osmar não me provoca, não me tira ele não me tira do sério. Ele não é capaz de gerar em mim um desconforto. E isso pode ser um campo de acomodação. Isso pode ser um campo de especialidade. E a mágoa, que seria um campo que eu precisaria lidar com ela de uma forma melhor, lidar com ela de uma forma mais desprendida, ela pode representar um sentimento que está muito profundo dentro de mim, da qual, ao invés de sentir uma empatia pela pessoa, ele gera sentimentos muito contraditórios, mas eles são de natureza profunda, porque a gente não consegue esquecer. Entenderam? Se esse campo se refletisse no sentido de valores tão profundo como é o desequilíbrio, significa que nós estaríamos numa linha de evolução em um nível muito melhor. Porque nós conhecemos bem o que é nós conhecemos muito bem o que não é o equilíbrio. E desconhecemos profundamente o que seria equilíbrio. Agora, o desequilíbrio parece que nós temos uma ligação muito forte com ele. Mas eu vou continuar a leitura, porque uma as características que a humildade ela tem em si chama-se progresso e renovação. Humildade está diretamente relacionada a progresso, crescimento interior e renovação, mudança. São características da humildade, beleza? Algumas das características dela. Eu vou continuar a leitura. Magnificente
O sol, cada dia, oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. Ele está tentando mostrar de forma superficial aspectos da humildade. Então, uma das características que ele levanta para o sol, e eu poderia chamar o sol de mente, em que a humildade ela se faz presente, está numa palavra que ele coloca aqui. Magnificente o sol, cada dia, oscula a face do pântano, sem clamar contra um insulto da lama. O que ele está dizendo? Qual que é uma das características da humildade na colocação dele? Que a humildade, ela não. Ela não julga. Não é que ela não julga, ok? Nós vamos perceber que humildade ela tem uma característica, é, ela precisa ter, a humildade ela precisa ter a noção clara do que é adequado e do que não é adequado, porque a humildade ela não é condizente com o desequilíbrio. Ela não pode ser condizente com o desequilíbrio. Mas, nesse contexto aqui, não seria isso o que a característica que ela tem. Então, magnificente o sol cada dia, oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. Então, qual que é uma das características que existe na humildade que nós precisamos exercitar em torno da nossa mente? Parar de fazer o quê? De reclamar, seria? Reclamar. Ela não reclama. Ela não tem uma característica, uma das características da humildade é não reclamar, é aceitação. Humildade aceita. Lembrando que aceitar é característica de não negar. Aceitar não significa passividade, mas ela não reclama porque ela aceita a coisa que acontece. Ela aceita o pântano como ele é, mas ela está ali presente a ele no movimento de constante possibilidade de renovação, porque o pântano também modifica. Como qualquer aspecto da natureza, toda a natureza, a lama ela seria com as nossas deficiências. Por- Porque lama seria qualquer coisa que apresentasse o sujo, né? A sujidade, ou alguma coisa que ela não é limpa. E a lama ela existe porque tem corpúsculos, animais, por exemplo, que necessitam da lama, na linha da evolução. Então ela tem uma existência por razões, ela existe porque tem vida na lama, tem seres que vivem nela. Ele vai e continua. A flor, sem alarde, outra característica da humildade. O que a humildade ela tem? O que ela faz? A flor não impõe e não chama atenção. Humildade ela não tem característica de chamar a atenção para si. Porque chamar a atenção para si é característica de quem? Do orgulhoso, do ego. Característica do ego. O ego quer se mostrar. Ele quer ser visível.
ele precisa chamar atenção. A característica, uma das características do ego por ser conflito, o ego é carente. Todo ego é carente. Ele é carente de afeto, hã? Gosta. Isso aí. Isso aí. Depois que ele já tem, já não se contenta com aquilo. Eu não tenho dúvida. Então, nesse aspecto, ela não cria alarde, ela não chama atenção. O movimento do ser humano é gostar de chamar atenção, porque quando eu chamo a atenção de alguém, na verdade, o que que eu estou querendo fazer? Quando eu chamo a atenção de alguém, o que que eu quero fazer? Não, eu quero ser visto. Chamar atenção é como se eu não me sentisse observado por alguém. E uma coisa interessante, é, a solidão, a solidão na Terra, ela existe? Existe solidão? Não, não existe solidão na Terra. Mas por que que nós nos sentimos solitários? Por que que nós nos sentimos solitários? Uhum. É a maior dificuldade nossa, no sentido de sentir sozinho, é porque nós temos dificuldades em sermos, em tentarmos ser solidários, porque a gente não sabe como é isso. A gente não tem, é, a gente não tem experiência ainda na relação com o outro, de não esperar algo. Porque quando nós estamos dentro de uma interação, qualquer que seja a interação, a gente espera uma coisa chamada feedback, que é um reforço. Eu espero uma espécie de reforço para sustentar aquilo que eu entendo ser uma qualidade. Então imagina que eu vou levar um alimento para um morador de rua. E a minha expectativa interna é que, no mínimo, quando eu chegar até ele, o que que ele faz? O que que a gente espera que o morador de rua faça? Infelizmente, que ele agradeça. Que Ou ele, que ele, no mínimo, antes de agradecer, o que que ele faz para gerar uma certa tranquilidade em nós? Não. Perceba que você viu um morador de rua, você vai levar um alimento para ele. Nós vimos a visão, captou o morador de rua e nós vamos levar o alimento para ele. Quando eu chego até ele, eu não estou percebendo isso, mas porque esse é movimento da mente. Nós estamos falando dos movimentos da mente, ok? Quando eu chego até ele, o que que eu espero que ele faça no mínimo? é que sinta gratidão. Não, que ele aceite. Entendeu? Quando ele aceita o que eu estou dando para ele, agora eu me inseri, agora eu estou interagindo com ele. E se eu chegar até ele e levar a comida para ele, ele falar assim, não, não quer não. Qual que é a nossa reação interna na hora que ele não quer?
É péssimo, mas e a gente vai tentar fazer o quê? Insistir. Quando eu, não é que é um erro, ele é um movimento que clama, ele é um movimento que faz barulho, porque ele pertence à estrutura do ego. Nós não vamos ao mendigo para ele rejeitar o que nós queremos dar, nós queremos que ele aceite no mínimo. Porque se ele aceitar, ele permite a relação. Não é que ele é certo ou errado, é porque sem a interação é muito difícil que nós cheguemos até ele. Mas a gente espera. Se eu pegar na sutileza do esperar, esse esperar tem a ver com o ego. Porque é preciso que ele aceite para que eu me sinta. Que quando ele me aceita, eu me sinto fazendo o quê? O bem. Quando ele nega, eu me sinto em qual condição? Frustrado. Eu não acho que a gente é humilhado, mas a gente é frustrado. Aí quando ele sai de perto, ele fala assim: nossa, o cara não quis aceitar, não é possível. Esse estado mental, quando a gente cria ele, caracteriza que nós estamos como? No fundo, chateados. Para eu não falar um termo mais complexo, que dependendo do espírito que vier do nosso lado, ele vai falar assim: o cara está revoltado. Só que eu não percebo como revolta. Eu percebo como uma. Ele não quis. Eu queria tanto ajudar. Não, meu filho, você não está querendo ajudar ele, não. Você está tentando se ajudar. Porque se ele aceitar, você fez o bem. Se ele não aceitar, você não conseguiu fazer o bem. Mano. Como assim? Como assim nós não conseguimos? Nós chegamos até lá, já é muito bom. Porque uma das sutilezas do ego é ser visto. Eu preciso ser visto. Ser visto é uma exigência. Eu não preciso ser visto, porque eu já existo, você também existe. E nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, na liberdade do outro de ser do jeito que ele quiser ser, ele pode rejeitar, ele pode não querer, que é uma pena. Entende que é uma pena? Porque se ele aceitasse, pela própria condição dele, a gente sentiria bem de estar ajudando ele, e é provável que ele, se tivesse no outro nível mental, se sentiria bem de estar com aquilo que ele vai alimentar. Porque quando há uma interação, há estabelecido algum aspecto chamado confiança. Porque a confiança, ela está na linha da aceitação. E quando há uma rejeição, há um desconforto. Porque é como se a gente não conseguisse realizar o que nós viemos para realizar. Porque parece que eu estou fazendo bem, mas eu não estou fazendo bem. O bem, ele está chegando até mim. Hum. Perceba, eu não vou falar da humildade, eu vou falar dos aspectos dela. Nós já começamos a falar do clamar, não reclamar. Nós começamos a falar do o que não reclama, a humildade não reclama, ela aceita. Porque ela tem que lidar com a realidade como ela é. Porque se ela não lidar com a realidade como ela é, ela não consegue transformar aquilo. Eu vou pegar, vocês vão me dar um minuto, eu vou pegar um livrinho aqui, o Jesus no Lar. Nós estamos aqui quando ele está falando da flor, ok? Eu vou pegar uma passagem de Jesus no Lar que vai caracterizar uma passagem que o Cristo chama uma pessoa para trabalhar para o bem. E os estados emocionais que ele apresentar são os aspectos onde falta a humildade. Nós vamos enxergar onde falta a humildade. Me dá só um minuto. Vou pegar o livro aqui. Me presta o Jesus no lar. Ah, agora não quer não. Tá. Uhum. Eu vou pegar o. Já estou com Jesus no lar na mão aqui. Peraí que eu vou achar o.
É só um minuto. Não, não isso. Espera só um minuto. Ó, vamos lá. Esse aqui. Trilogia Bendita. Ele está no capítulo 16 do Alvorada Cristã de Neio Lúcio, ok? Nós estamos trabalhando aspectos da humildade e quando ele está falando da flor, que ela. Deixa eu pegar aqui. Por que que nós estamos trabalhando esse capítulo? Peraí. Ele coloca assim sobre a flor. A flor sem alarde incensa a glória do céu. A flor sem alarde. Ela não chama atenção, ela não chama atenção a si, ela já é. E aí, no capítulo 16 do livro Alvorada Cristã, o Neil Lúcio ele traz assim, a trilogia bendita. Em tempos remotos, o Senhor vinha ao mundo frequentemente, frequentes vezes, entender-se com as criaturas. Certa vez, encontrou um homem irado e mal que outra coisa não fazia, senão atormentar os semelhantes. Perseguia, feria, matava, sem piedade. Quando esse espírito selvagem viu o Senhor, aproximou-se, atraído pela luz dele, a chorar de arrependimento. O Cristo bondoso dirigiu-lhe a palavra: Meu filho, por que te entregas assim à perversidade? Não temes a justiça do Pai? Não acreditas no celeste poder? A vida exige fraternidade e compreensão. O malfeitor, que se mantinha prisioneiro da ignorância, respondeu em lágrimas: Senhor, de hoje em diante serei um homem bom. Alguns anos passaram e Jesus voltou ao mesmo sítio. Lembrou-se do infeliz, a quem havia aconselhado, e buscou-o. Depois de certa postura, foi achá-lo oculto numa choça, extremamente abatido, interpelado quanto à causa de tão lamentável transformação, o mísero respondeu. Agora começa o que nos interessa, ok? Da flor que sem alarde tem que fazer o papel dela. Agora começa o que nos interessa. É, Depois de certa procura, foi achá-lo oculto numa choça, extremamente abatido, interpelado quanto à causa de tão lamentável transformação. O mísero respondeu: Ai de mim, Senhor! Depois que passei a ser bom, ninguém me respeitou.
Fiz-me escárnio da rua. Tenho usado a compaixão e a generosidade, segundo me ensinaste, mas em troca recebo apenas o ridículo, a pedrada, a dilaceração. Eu vou começar por aí. O que que o malfeitor que me tentou fazer o bem, quando ele tenta fazer o bem, o que que ele recebe? Ele se sente ridículo, ele toma pedrada e é dilacerado. Porque quando ele tenta fazer o bem, o que que ele faz? Por que que ele se sente daquele jeito? Ele está criando expectativa. Como é que é o nome para essa expectativa? Ele espera ser reconhecido, ele espera ser visto. Nesse contexto, é humildade? Não. Entendeu? Porque, na verdade, se eu pegasse dentro das leis de causa e efeito, ele era um malfeitor. Malfeitor é matava, roubava, tudo que é errado ele fazia. Quando ele tenta melhorar, o que, que ele vai encontrar no primeiro movimento existencial dele? Quando ele tenta fazer o bem, o que, que ele vai encontrar? Ele vai entrar na primeira fase chamada causa e efeito. Ele vai ter que sentir o que ele fez. Porque se ele não sentir o que ele fez, ele não muda. Porque para fazer o bem, para que eu comece a fazer o bem no mundo espiritual, eu tenho que fazer o quê? Quando é que eu começo a fazer o bem no mundo espiritual? Quando eu começo a devolver aquilo que não é meu. Porque se eu tinha no meu desequilíbrio uma necessidade de tirar algo dos outros, eu tenho que devolver o que não é meu para eu começar a fazer o bem, porque o bem só é bem quando eu dou alguma coisa nossa, quando eu dou uma coisa minha. Vocês lembram lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma colocação de uma da caridade, onde a mãe sai com a filha, ela faz as roupas, os sapatinhos e vai levar onde a necessidade era ela existia. A filha ia junto porque ela queria ensinar para a filha. Aí chega uma hora que a filha fala assim: mãe, deixa eu levar esse sapato. A mãe fala assim: a caridade fala assim com ela: não, você não pode entregar o que eu estou fazendo, você tem que entregar o que você fizer. Entendeu? Aquela lição, ela está dizendo isso para nós. Não adianta eu pegar, o Osmar me deu o biscoito para eu dar para os moradores de rua. Se eu pensar nesse mecanismo, quem é que está fazendo bem? O Osmar, porque o Osmar é que faz o biscoito. Eu só entrego. Entendeu? Porque não é o Ismael que foi lá fazer o biscoito para entregar, para dar para alguém. Não, o Osmar faz, o Ismael só facilita a entrega. Não é que não é um bem, mas o bem real quem está fazendo é o Osmar. Entendeu? E muitas vezes talvez nem seja o Osmar, seja quem estiver fazendo o biscoito. Se for o Osmar, melhor ainda. Mas se for alguém, aquela pessoa está fazendo bem. É como se eu falasse assim: o cara no campo, o trabalhador do campo, quando ele colhe o milho, ele está beneficiando a humanidade inteira. Só que nós não reconhecemos que vem da mão do trabalhador lá da roça. O alimento que chega a mim, porque eu estou pagando para ele, eu estou comprando. Aí eu inverto tudo. Porque o bem começou lá na plantação. E nós não enxergamos isso. Porque o dinheiro tampona.
o bem real. Entenderam, gente? A flor sem alarde. Ela não cria alarde, ela faz. Ela gera um movimento que ela existe. A existência dela faz com que nós a observemos. É como se eu falasse assim: o Osmar existe, o Ismael existe, o Rodrigo existe, o Tadeu existe. Onde quer que nós estejamos, alguém está olhando para nós. Eu não preciso que alguém olhe para mim, porque eu existo e o outro também existe. Essa observação, ela é espontânea. Ela vai acontecer de qualquer maneira. Só que eu quero ser reconhecido pelas minhas conquistas, pela minha inteligência, eu quero ser reconhecido pelo meu dinheiro, eu quero ser reconhecido pelo meu status. Ilusão. Porque eu não vou ser reconhecido nem pelo dinheiro, nem pelo status, nem pela posição. Eu vou ser reconhecido um dia pelo bem que eu possa ter feito a alguém. E o bem que eu puder ter feito para alguém é alguém fazendo o bem para mim. É alguém permitindo que esse campo ele desenvolva dentro de mim. Muito difícil saber, porque, na verdade, quando você está fazendo um bem, é muito provável que quem está fazendo bem é o amigo espiritual, não é você. Você só está intermediando o campo de ação dele. Quando eu, in- quando eu entender, quando eu entender que existem sempre forças superiores atuando em torno de nós, numa linha de colaboração, eu vou entender muita coisa. O Pensamento e Vida é um livro tão extraordinário que ele coloca, cada capítulo dele, ele tem um significado muito profundo no comportamento humano. Então, esse livro, ele vai falar da obediência, ele vai falar da... Ele tem tantos caminhos que provavelmente nós vamos ler, né? O Pensamento e Vida é um dos livros referências para a gente estudar. Ele tem tanta coisa interessante na linha da educação, da postura, que nós vamos estudar tudo isso. E ver como que esse campo ele é profundo na nossa tentativa de desenvolver alguma coisa de útil na existência. E a gente lê esses livros de uma maneira muito rápida. Uhum. Não é que não veio deles, não é que não veio deles, não é que não veio deles. É que nós damos uma direção diferente da deles. Porque depois que nós assimilamos, mas a gente assimila aquilo que veio deles, ok? E deles, meus pais de hoje, meus pais de ontem, meus pais de. Entenderam? Esse acúmulo de experiências que eles já vêm ocorrendo nas nossas vidas. Porque ninguém está só. A linha da evolução, ela não fala só da nossa individualidade, ela fala do movimento existencial que depende do outro, que nós somos o outro, de uma forma ou de outra. Ok? Eu não vou prosseguir na leitura aqui do Alvorada Cristã, porque eu só queria mostrar, e aí vai continuar, ele vai tentando trabalhar, o mestre, o Cristo vai falar para ele o que ele tem que fazer, ele vai tentar seguir, vai sempre se sentir mais frustrado. Cada frustração dele, ele demonstra essa tentativa de
Porque o bem, a coisa boa ou o bem, ele não pode ter uma expectativa. Porque se ele gerar expectativa, vai. Não. Ele é mais incisivo, ele é mais transformador. Qual seria? Qual é o único elemento capaz de acabar com o orgulho em segundos? Fracasso. Fracasso? Sim, o fracasso ele pode enfraquecer o orgulho. Mesmo assim, o orgulho ainda pode predominar sobre o fracasso. Porque, sendo a pessoa extremamente orgulhosa, ela vai culpar o outro. Ela não vai se enxergar. Mas tem um elemento que não tem como. A hora que ele ocorrer, o orgulho desaparece quase que instantaneamente. Quando nós desenvolvemos uma consciência sobre ela, o que, que seria? Qual é o único elemento capaz de modificar o orgulho automaticamente? Morte. É o único elemento. A morte acaba com o orgulho em um segundo. Só não enxerga se a pessoa não notar que faleceu. Se ela não notar que ela faleceu, o orgulho está presente. Mas se ele notar que ele faleceu, acabou. Quando nós temos o reconhecimento que a morte ela fez a mudança, acabou o orgulho. Porque no lugar do orgulho vai surgir um outro elemento que nos surpreende o tempo todo, chamada desconhecimento das coisas. Eu entro na linha do desconhecido. Acabou o orgulho. Entenderam, gente? Se a morte não existe, como que é isso? A morte não existe enquanto final de algo, mas ela existe como elemento transformador. Ela muda, ela modifica tudo, ela transforma tudo. Por exemplo, tem uma passagem do Evangelho que a pessoa olha para o celeiro dele e fala assim: Nossa, que maravilha, consegui acumular milhões de coisas, que ele via valores no celeiro dele. Aí tem a passagem do Cristo que fala assim: Mal sabe que amanhã, o que iria acontecer com ele? Amanhã não vai valer de nada, né? Ah, a morte chega, transforma tudo, cadê o celeiro dele? Ele acumulou fora, ele não acumulou dentro. Tudo que está fora fica no fora, tudo que está dentro você carrega. Então a morte é o único elemento capaz de modificar radicalmente uma coisa chamada orgulho. Nós somos orgulhosos porque a gente não quer enxergar que existe uma possibilidade chamada morte. Tanto que nós não vivemos pensando na morte. Nós vivemos até pensando que a morte cada vez mais distante de nós. Mas não está mesmo. A vida física é um sopro. Vamos lá. Eu quero voltar aqui porque aí ele vai e coloca. Surge na alma humana doentios enquistamentos do sentimento, quais sejam o orgulho, a cobiça, porque a cobiça não é eu desejar, eu tenho que pensar que eu desejar ter algo é um movimento. Eu cobiçar, ele seria algo de alimentação para o ego. Porque quando eu cobiçar, é como se eu quisesse ter à força aquilo que não me deram, aquilo que eu não adquiri. Porque a cobiça, ela não está relacionado ao esforço. Tenho eu a impressão que quando a pessoa se esforça para algo, ele nem tem cobiça. É porque a cobiça ela está muito associado a querer ter alguma coisa sem esforço nenhum. Entenderam isso? Que ele não é o desejo, a cobiça ela está numa linha de desequilíbrio mais acentuado do que o desejo, já que o desejo em si
ele está relacionado ao sonho. Ele é um departamento que está dentro de nós. Ele pertence a um departamento mental que proporciona a busca de algo. A cobiça não. A cobiça é querer ter algo sem fazer esforço. Então ele tem uma linha de muito adoecimento. O egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Aí o Emmanuel continua. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus, no reino do eu. Gente, o reino do eu está em qual natureza? O reino do eu está em qual natureza? Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, o reino do eu está em qual natureza? Uh-uh. Está na natureza do orgulho. Não, de maneira nenhuma. O reino do eu. O reino do eu significa os meus estados inconscientes. O reino do eu significa as linhas da consciência. O reino do eu pertence ao mundo do espírito. O reino do ego pertence à matéria, pertence à personalidade. Ah, o reino do eu é aquilo que eu sou, mas não sei o que sou. Porque eu sei que sou. Então, sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu. O reino do eu é o ser em evolução. Porque o ser da evolução, que está em Ismael, não é o Ismael. Vocês estão entendendo que o Ismael não é o Ismael? O Ismael está Ismael. O Osmar está Osmar. Mas o Osmar não é Osmar? O Osmar é um estado, o Ismael é um estado, o Rodrigo é um estado. Quando eu chego ao mundo espiritual, o estado Ismael mudou, acabou. O Ismael não existe mais. O Ismael pertencia àquela realidade imediata que estava na Terra, na grande ilusão do movimento de crescimento que ele tinha para evoluir. Então, ele não poderia ser o Ismael, porque o Ismael só veio à Terra com o nome Ismael para tentar fazer diferente daquilo que ele já fez anteriormente. E muitas vezes nós não conseguimos fazer a mudança. Porque a mudança tem que vir do novo. Ela não existe mudança do velho. O velho é repetição, o novo é experimentação. Porque quando o velho tenta experimentar, ele não experimenta, ele reexperimenta aquilo que ele já tem conquistado. E o conquistado já foi conquistado, ele tem que começar a ser abandonado, porque senão o novo não entra. O homem velho, ele tem muito mais força em nossas características internas do que o homem novo. Porque nós falamos do homem novo. O homem novo é um ser espiritual atemporal. O homem velho é aquele que está preso no tempo. Porque ele sustenta as linhas emocionais de desequilíbrio, ansiedade em relação ao futuro, angústias e tristeza em relação ao passado. Gente, nós vamos ter que fechar. Estou estando a Juliana falar aqui, o tempo acabou, nós avançamos muito. Nós vamos fechar, um abraço para todos. Nos falamos em breve. Nós paramos ali quando
E ele está falando ainda do reflexo da humildade, beleza? Gente, um grande abraço para todos, nos falamos em breve. Um abraço a todos. Obrigado por estar com você. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço.